Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, e me deste de beber. Eu era estrangeiro, e me recebeste em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de beber, te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho nós acompanhamos nosso Senhor Jesus Cristo, que dá as orientações aos seus discípulos, sobretudo manifestando sobre o juízo final, aqueles que fizerem a sua vontade, as obras de misericórdia corporal e espiritual, esses serão chamados: Vinde, benditos de meu Pai, tomar parte no reino eterno. Ao passo que aqueles que não fizeram a vontade de Deus serão reprovados e condenados ao fogo eterno. É algo sempre necessário nós recordarmos a existência do demônio, a existência do inferno. Ontem nós escutávamos no Santo Evangelho Jesus que foi tentado pelo diabo. Nós compreendemos perfeitamente que toda a história da salvação, toda a Sagrada Escritura, do início ao fim, conta esse duelo entre Deus e o diabo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós acompanhamos o desenvolvimento dessa história. De modo especial, nós sabemos que Deus criou o ser humano para estar em amizade com ele, mas o demônio veio para colocar oposição entre Deus e o homem. Por isso, precisamos ter consciência que o demônio é um ser real, pessoal, de natureza espiritual e, portanto, invisível, que existe para colocar as almas em perdição. O seu objetivo é afastar as almas de perto de Deus, levá-las para o seu reino de trevas e escuridão. Por isso, o demônio, ele está sempre rondando, vai dizer São Pedro na sua carta. É como um leão a rugir procurando a quem devorar.
resistir firmes na fé. Precisamos ter ciência, o demônio existe e está sempre procurando fazer com que nós nos afastemos de Deus. E um dos grandes trunfos do demônio no século 20 e 21 é colocar na cabeça das pessoas que o inferno e que ele não existe. Muitas pessoas desconsideram essa realidade de fé, confiando somente que Deus é misericórdia, que tudo o que eles fizerem, eles serão aceitos por Deus. Uma pregação errada e até condenada pela igreja desde o século IV, que se chama catábase, onde todos são obrigados a estar no reino de Deus, como se todos fossem obrigados a serem salvos. E recordemos de modo simples, Deus sempre nos convida à salvação, nos convida a estar perto dele, a fazer amizade com ele. E nós também sabemos que tantas pessoas rejeitam terminantemente a amizade com Deus, não querem estar perto dele. Por isso Deus respeita a liberdade de cada um. Por isso é necessário compreendermos que o inferno existe, para acolher aqueles que não quiseram, ao longo da vida, ouvir a voz de Deus e caminhar com ele. Se ao longo de uma existência inteira nessa terra, não quiser estar com Deus, porque seriam obrigados a passar a eternidade junto de Deus, Deus jamais nos obriga, mas Deus sempre nos convida. Por isso que nós precisamos ter certeza que o demônio existe, que o inferno existe e que muitas pessoas também caminham para ele, porque eles escolheram este caminho e reprovaram todos os chamados de Deus, todos os missionários, todos os mensageiros que Deus enviou, eles rejeitaram. É importante termos consciência disso, para nós compreendermos que de modo lógico é necessário o inferno, porque Deus não nos obriga a estar perto dele, mas sempre nos chama. Por isso também, todas as vezes que nós vamos tendo uma inclinação ao mal pela concupiscência, nós somos marcados pelo mal, pela inclinação ao mal. Nós vamos dando espaço para que o demônio possa ir sujigando e, sobretudo, sussurrando para que nós possamos fazer o mal. Nós sabemos que ele não tem domínio sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que está no íntimo da nossa alma, mas ele conhece aquilo que nós falamos, que nós externamos, e ele vai como que fazendo com que as pessoas possam ir sugerindo para fazer o mal. E quantas vezes nós reconhecemos que em nosso mundo não é somente uma força humana, mas uma força demoníaca que age, que tem essa malícia, essa maldade em tantas situações, porque ele vai colocando no coração das pessoas, ou seja, ele vai sujigando e suscitando no coração as maldades. Portanto, recordemos, se o demônio existe, ele está pronto para devorar, pronto para fazer o mal. Nós não podemos dar espaço para ele em nossa vida. Por isso temos meios necessários para afastá-los de nós. Primeiramente, a vida espiritual, para que nós possamos de fato rezar, para que nós possamos todos os dias recordar: se eu estou perto de Deus, não serei tentado, não serei capaz de dar-lhe ouvidos. Preciso da mortificação para que eu possa fortalecer cada vez mais o meu coração, o meu espírito, para dizer sempre sim a Deus. Preciso das obras de caridade, como bem ouvimos no Santo Evangelho. Jesus disse: se fizerdes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Somos nós da presença de Cristo. Nós reconhecemos sempre o Senhor pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos, e também reconhecemos a presença de Deus nos pobres, nos necessitados, naqueles que são os fracassados e os últimos do mundo. Precisamos ter a máxima caridade para com esses, pois a igreja nos diz que os pobres também é um sacramento de Cristo para nós. Nos amar os pobres, cuidar deles como se estivéssemos cuidando do próprio Senhor. Mas é uma caridade feita por amor a Deus. De tudo aquilo que nós fizermos, por menor que seja, que for um copo d'água que dermos a alguém que tem sede, que nós façamos com amor, com os versos fazendo para o próprio Senhor. E recordo sempre, toda a caridade que nós formos fazer nesta vida, que nós estejamos em estado de graça. Se você estiver em pecado mortal, se você hoje nadamente não quiser se confessar e não quiser arrepender dos seus pecados, de nada servirá para a eternidade aquilo que você faz. Por isso que São Paulo sempre é incisivo em dizer: eu posso dar o meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, de nada me serve. Ou seja, que não adianta nada
eu fazer tanta coisa se não for por amor ao Senhor, se não for em união com Ele. Porque a caridade perfeita e verdadeira, nós só conseguimos fazer quando nós estamos unidos ao Senhor. E que esse tempo quaresmal, o tripé, jejum, esmola e oração, seja de fato algo que nós conseguimos conjugar, para que tudo aquilo que nós fizermos seja meritório para o reino dos céus. Pois é esse o objetivo nosso, ao final de nossas vidas, escutarmos: vinde, benditos de meu Pai, tomar parte do reino eterno que vos foi preparado desde toda a eternidade. Pois esse é o desejo de Deus, que nós possamos estar com Ele. E nós precisamos rezar também por tantas almas que se perdem, que vão para o inferno, porque rejeitam o amor de Deus. Que nós possamos rezar com firme fé a oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou aos pastorinhos: ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno e levai as almas para o céu. Socorrei aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Ou seja, uma oração que Nossa Senhora ensinou àquelas crianças ao mostrar-lhes o horror do inferno. Que nós também possamos ter certeza: o demônio existe, o inferno existe e eu não quero estar lá. Por isso eu quero cumprir sempre a vontade de Deus. São João Newman, doutor da igreja, tinha uma imagem para dizer sobre a situação atual do nosso mundo. É como se fosse uma grande cidade, toda iluminada, e de repente tem um grande apagão. E as pessoas, os carros, começam a caminhar, mas não sabem para onde, porque já não tem mais luz. Assim é a situação que o mundo se encontra. Quantas pessoas não sabem para onde caminhar, porque se afastaram da luz de Cristo. E estão perdidas num caos. E onde há caos, há sempre o demônio. Porque ele quer confundir as almas, quer confundir as pessoas. Por isso nós somos chamados por Deus ao ser luz do mundo, para iluminar os caminhos, para mostrar-lhes o caminho do céu. Pois esse é o nosso papel: levar as pessoas, levar as almas para Cristo e afastá-las da escuridão, do pecado, afastá-las da escuridão que o demônio coloca a alma. Porque tantas pessoas, ludibriadas pelo demônio, pensam que a felicidade é aquilo que ele propõe. Mas não há felicidade, não há verdade. Porque o demônio é o pai da mentira, ele é o pai da discórdia, o pai do pecado. Portanto, tudo o que ele propõe é mal e só pode causar amargura e solidão. Que nesse tempo quaresmal sejamos vigilantes para não cairmos em suas armadilhas, mas voltarmos sempre o nosso coração para Deus. E assim temos a certeza: nós precisamos sim cuidar para que não sejamos nós também ludibriados, mas sejamos nós capazes de ser sal e luz do mundo para manifestar a bondade e o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.